Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2, porque o versículo 1 é apenas um subtítulo, né? O livro começa no versículo 2. Posso ler? Diz amém. Está comigo o Lucas e a Bia, que sempre me acompanha. O Lucas é o meu baterista, que me acompanha já em mais de 300 cultos aí. Eu fui buscar ele lá para a gente fazer o melhor aqui. Tá? Deus abençoe. E a Bia, que é a noiva dele, voltou para Jesus num culto que o pastor Fernando Filho pregou e cantou lá em Sorocaba. Deus é bom, não é? Vamos lá, capítulo 1, versículo 2. Deixa eu ler, porque se você ler isso olhando para alguém, não vai pegar bem. Entendeu? Não vai pegar bem. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Diga bem alto, ela estava pedindo um beijo. Mais alto, ela estava pedindo um beijo. Mais alto, ela estava pedindo um beijo. Talvez alguém olhe para mim e diz assim: como é que um pastor, um pregador, vem em uma vigília falar de beijo? O beijo não combina com vigília. O contexto do beijo combina com seminário para casais, para um seminário para noivos, ou para jovens, para falar de namoro. Será que ele combina mesmo com somente esse contexto? Durante anos a cultura rabínica tentou arrancar do canon bíblico, dos 66 livros não mencionados no nosso canon, mas eu estou me referindo ao Antigo Testamento, aos 39 livros. Eles tentaram arrancar do que a gente chama hoje de Taná. Aumenta aí o microfone na line que vai ficar mais baixo aí, para os irmãos me ouvirem. Eles começaram a tentar arrancar do que a gente chama de Taná, que é a Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia judaica, esse livro, porque esse livro ele tem o que a gente chama de uma visão muito íntima para um casal, não é? Você vê aqui a Sulamita se declarando para Salomão, você vê Salomão se declarando para a mulher. É um livro de poesias de amor, é um livro extremamente poético, exótico. E os judeus tentaram arrancar do canon da Bíblia durante anos e não conseguiram, porque eles entenderam que esse livro ele tem um simbolismo profético. Eles entendiam do amor de Deus para a nação de Israel. Depois que Jesus vem e morre na cruz, e agora nós temos os 66 livros nas mãos, nós entendemos agora que esse livro ele continua sendo profético. Ele representa o amor de Cristo para a igreja, o amor da igreja para Cristo. E se tem uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça, é que Cristo não abre mão da sua noiva para ninguém. É por isso que Deus não consegue abrir a mão de você para o mundo. O Espírito Santo tem ciúmes de você, porque você tem um noivo, você tem um Senhor. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Você entende esta visão? Deus olha para você como uma noiva, e você tem que olhar para o Senhor como seu noivo. Você precisa entender que Deus cuida de você como a sua esposa. A Bíblia diz que Deus trata a igreja como menina dos seus olhos. A Bíblia diz que Deus trata a igreja como seus escolhidos. A Bíblia diz que Deus trata a igreja como nação santa, como um povo escolhido, eleito. A Bíblia diz que Deus trata você que tem ministério como bom soldado de Cristo. A Bíblia diz que Deus protege você de uma forma tão íntima e peculiar, que a Bíblia diz, Isaías 54:17, que nenhuma ferramenta forjada contra ti nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Se alguém quiser uma encrenca, é só se levantar contra você. Quem se levanta contra você não se levanta contra você. Quem tenta tocar em você não toca em você. Quem blasfema, quem luta contra você, persegue você. Não está perseguindo você, está perseguindo o Cordeiro. Eu tenho uma mensagem de Deus para você aqui nessa vigília, para você dar glória ao Senhor. Ninguém vai tocar em um fio de cabelo seu, ninguém vai tocar na sua casa, ninguém vai tocar no seu ministério, ninguém vai tocar na família, ninguém vai tocar em nada que Deus te deu. Se você acredita que você é protegido, levante a sua mão e faz barulho de glória ao Senhor aqui.
Diga mais alto, diga bem alto, diga eu creio que eu sou a noiva do Cordeiro. Agora, é interessante que todos os outros livros da Bíblia, eles começam diferentes do Cantares, porque os outros 65 livros começa com frases proféticas, históricas, alegóricas, mas nenhuma poesia de amor. Esse livro aqui, ele é extremamente diferenciado, porque ele começa com o pedido de Vocês não estão me ouvindo? Esse livro é diferenciado dos outros 65 livros, porque ele começa com um beijo. Por exemplo, se você pegar o Pentateuco, todos os livros do Pentateuco começam com palavras que fazem jus ao seu significado do próprio nome. Por exemplo, Bereshit, no princípio, Bara Elohim. Você vê que essa expressão são sempre colocadas no início do Gênesis. Você vê a expressão Haaretz, terra, Shamaim, céu. Por quê? Porque o livro começa com a criação de céu e terra. Se você pegar, por exemplo, o livro que nós colocamos na expressão de Êxodo ou Êxodos, é saída, porque o livro começa com a saída do povo de Deus do deserto. Se você pegar, por exemplo, o livro da lei, os levitas, ou Levítico, ou o livro dos Levíticos, a gente vê a palavra Vaikra. A palavra Vaikra seria e chamou. O verbo chamar, e chamou o Senhor a Moisés. Se você pegar o Deuteronômio, você vai ver que ele também é diferente, porque ele coloca a expressão Devarim. Estas são as palavras. Se você pegar, por exemplo, o Números, você vai ver que não é só a questão numérica, fala no deserto, e a expressão que começa aqui em hebraico é a palavra deserto. Agora, este livro aqui começa com o pedido de um beijo. Um dia alguém perguntou para mim, por que esse livro é diferente de todos os livros? Por que ele começa com beijo? Porque ele é de Deus, e Deus começa a obra dele na vida de alguém do jeito que ele quiser. Eu prefiro começar a minha história com um beijo do que com um tapa na cara. Eu prefiro começar meu ministério com um beijo carinhoso do Senhor do que um xingamento na minha história. Você está entendendo? Ele é diferente porque é Deus dizendo, eu começo do jeito que eu quero, eu inicio do jeito que eu quero, e eu termino também a minha obra do jeito que eu quiser. Eu estou aqui profetizando para quem tem glória a Deus da boca. Aquele que começou a boa obra em vós. Você não está ligado aqui, você não está. Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai terminar. Está na Bíblia. Ele vai concluir até a volta de Cristo. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus na sua casa? O que ele começou, ele vai terminar. Eu não ouvi. O que ele começou, ele vai terminar. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Você vê que o livro, durante 3 capítulos, só a noiva fala. Eu disse que durante 3 capítulos, só quem fala? Só quem fala? Vamos traduzir a mulher. Só quem fala? Só que quando o homem vai falar, ele começa com um elogio. Como é formosa, amiga minha. É muito interessante, porque se ela representa a igreja, Deus sempre vai permitir que nós o indagamos por muito tempo. Quantos aqui têm falado com Deus em pensamento? Quantos aqui têm questionado a Deus em oração? Quem tem questionado diz amém. Eles não estão me ouvindo, é o som, não é possível. Quantos aqui têm questionado a Deus em oração? Diga amém. Ok. Quantos aqui têm falado com Deus em oração? Diz amém. Você mais fala com Deus do que Ele fala com você, certo ou errado? Sim ou não? Por que você sempre fala mais? Porque você é a noiva. Segundo o que muitos psicólogos defendem, a mulher fala mais de 10.000 palavras por dia do que um homem. Agora, não é porque a mulher tem uma língua mais solta, não tem nada a ver com isso, porque a mulher gosta de falar e ouvir. Agora, existem exceções. Por exemplo, na minha casa eu falo mais do que a minha esposa. Não é? A gente até brinca que lá parece que eu sou mais o ser feminino do que o masculino.
que eu falo muito mais do que ela, eu chego a falar até ela dormir. Agora, preste atenção, por que Deus deixou a noiva falar no livro? Isso vai falar no 3º capítulo em diante. Porque Deus permite você ficar questionando o seu trabalhar, para que na hora que Ele falar com você, Ele fale para resolver o seu problema. Só pregador pegou isso aqui, não é possível. Por que Deus demora para falar com você, para ouvir os seus questionamentos? Cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Por que o Senhor não fala comigo? Eu te amo, eu te glorifico. Está aqui no contexto. És meu noivo, cadê o Senhor? Aí quando Ele vem falar com a gente, aí você espera ouvir o que você quer de Deus, e Ele fala totalmente contrário daquilo que você estava esperando. A mulher falou, e Salomão chega: como você é bonita, esposa minha. Ela queria ouvir outra coisa, não só elogio, ela queria que ele respondesse algumas indagações que ela fez, mas ele responde com elogio. Cuidado interior dela para depois o exterior. Deixa eu lhe falar uma coisa, Deus sabe o que você precisa ouvir. Você acha que às vezes uma cócega no seu ego faz bem, mas na verdade está precisando de uma lapada no deserto. Você acha que às vezes eu estou contigo vai te fazer bem, mas tem hora que Deus precisa falar para você: te deixei sozinho, para você acordar e começar a orar, porque você não ora mais. Deus sabe o que está fazendo, só que eu tenho algo do céu para você. Se você ficar calado, a carapuça está servindo. Você sabe por quê que Deus se calou? Ele se calou para colocar as coisas em ordem na sua vida. Só que na hora que Ele liberar a palavra sobre a sua vida, te prepare, porque Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. Se você acredita, faz barulho de glória a Deus. Celebra o céu. Deixa eu ver se alguém está vivo. Estende a mão assim para alguém, estende a mão, dá um tapinha gostoso e diz assim: ou tu dá glória a Deus, ou fica com a minha prova. Vai lá. Eita, é água de coco, gente. Eita, é sempre assim? Vou voltar. Escuta isso aqui, preste atenção. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Agora, por que o beijo? Pergunta para mim, por que o beijo? Porque o beijo, ele fala de aproximação. Quando um casal inicia o seu relacionamento, um namoro, a parte mais íntima que esse casal tem de aproximação no namoro é o quê? O beijo então fala de aproximação. O beijo fala do quê? O beijo fala de intimidade. Ninguém beija outra pessoa se não tiver. Então o beijo fala de aproximação. Vamos lá, o beijo fala do quê? E de intimidade. Por que o livro começa com o pedido de um beijo? Porque é Deus dizendo para a igreja. Eu gostei desse aleluia. É Deus dizendo para a noiva. É a noiva gritando para o Senhor: nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos ter mais aproximação. Nós precisamos ter mais intimidade. Quanta gente que está aqui me ouvindo pregar que não ora mais, que não lê mais a Bíblia, que não tem mais tempo de devocional com Deus. Se fosse permitido expor você, eu entraria nas configurações do seu celular para mostrar para você quantas horas você fica com o celular na mão. Você ia se sentir envergonhado, porque eu ia perguntar para você depois, como pastor: quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você falou com o Pai hoje? Aí você vem para a vigília, quer ser renovado, batizado com o Espírito Santo. Como é que você vai ser renovado se você está longe do noivo? Aí a gente começa a colocar dificuldade na chuva.
começa a colocar dificuldade no som, no pregador, a gente começa a colocar dificuldade na roupa, numa pessoa, e começa a julgar, daqui a pouco fala, fulano está em pecado, ciclano está errado, mas esquecemos que o problema somos nós. Deus está falando para você, eu quero ficar mais perto de você. Será que você entende isso? Não é só um beijinho e ir embora, não. Ele quer ficar perto de você. Ele quer estar de manhã. E a primeira coisa que Ele quer ver você fazer não é pegar o celular. Se você ficar quieto, irmão, você desculpa, a carapuça está servindo direitinho. A primeira coisa que Ele quer que você faça quando você acordar não é pegar o celular, é falar com Ele primeiro. Primeira coisa que Ele quer fazer e ver você fazer é na hora do almoço, você orar pela refeição. Faz quanto tempo que você não agradece pelo almoço? Primeira coisa que Ele quer fazer e ver você fazer é antes de dormir. Não é assistir o Netflix até pegar no sono. Não é ficar stalkeando alguém, sendo um hater de internet, comentando aqui, acolá, o valentão, criticando um e outro. Não! Ele quer que a última coisa que você faça é dobrar o joelho e falar com Ele antes de dormir. O Senhor está dizendo, eu chacoalhei você na pandemia, eu chacoalhei você, você disse, Senhor, se eu passar por isso, eu vou fazer tanta coisa. Eu tenho saudade da sua presença, eu tenho saudade dos cultos. Voltou tudo e você continua frio do mesmo jeito. Então o problema não era o Covid, o problema não era a sua igreja, o problema era você que não beija mais a glória do Cordeiro. Você sabe que Deus me trouxe aqui para falar para você? Essa vigília é vigília de renovo para a sua vida. Essa vigília é vigília de aproximação. Alguém está vivo do seu lado, coloca a mão no ombro dele para ver se ele está vivo. Olha nos olhos dele e diga para ele, você está entendendo o que Deus está falando com você? Diga para ele, o noivo quer mais aproximação de você. Quem pode levantar a mão e fazer barulho de alguma coisa para o noivo? Está muito fraco, celebra, adore, Ele merece a nossa adoração de verdade. Tu ama, chorebaia. Olha que interessante aqui, quando o beijo fala de intimidade, de oração, de jejum, ele fala de aproximação, ele fala do que o Senhor sente falta da sua noiva. Jeremias capítulo 2:2 é o único texto que nós podemos interpretar para a língua portuguesa como saudade. Você sabe que a palavra saudade, ela não está na língua portuguesa. Se alguém estuda letras aqui, sabe o que eu estou falando. Por exemplo, quando você vai falar que você está com saudade de alguém em espanhol, você fala o quê? Eu tenho hecho de menos de su persona. Ou seja, eu estou estranhando ustedes, não é? Em castelhano, ou seja, eu estou sentindo sua falta. Se você fala inglês, é a mesma coisa. Se você fala em francês, é a mesma coisa. Se você fala em hebraico, é a mesma coisa. Se você fala em latim, é a mesma coisa. Mas em português a palavra saudade é só nossa. Em hebraico, o texto de Jeremias 2:2 eu posso traduzir como saudade, porque Deus diz assim: eu tenho lembranças de ti, quando tu era uma noiva e caminhava comigo no deserto. Quando tu era jovem, caminhava comigo no deserto. Eu tenho saudade de ti, ó Jerusalém, quando você dependia da minha glória no deserto. Você está entendendo por que Deus te coloca na prova? Tem hora para matar a saudade, para fazer você voltar ao primeiro amor, à primeira graça, ao primeiro contato. Você está entendendo? É para fazer isso com você. Tiver alguém vivo do seu lado, diga para ele: hoje é a vigília de nós matarmos a saudade da glória de Deus. Quem pode levantar a mão e fazer barulho de glória a Deus? Sai agora, celebre a Jesus e adore a Deus. Agora, eu estava lendo um artigo americano
E eu fiquei assim assustado, porque o artigo dizia, um dos maiores psicólogos americanos, ele disse que o beijo, ele tem poder de curar doenças. Diga comigo bem alto: o beijo tem poder de curar doenças. John Mohan não é o nome desse psicólogo. Ele escreveu que quando nós beijamos o nosso cônjuge, libera muitos hormônios, ocitocina, dopamina, olha isso aqui, serotonina. Todas estas substâncias, elas combatem, diga comigo bem alto, a depressão, a angústia, a tristeza, e desperta em nós o desejo de viver. Você sabe por que tem muita gente da igreja com cara de maracujá de gaveta? Cara feia da igreja. É porque não beija mais. E quando eu estou falando de beijo, eu não estou dizendo o beijo do cônjuge. Eu não vim dar aqui seminário para casais. Eu estou dizendo de beijar a glória de Deus. Aí fica um crente amarrado, chato, delegado, fariseu, religioso, que não aceita nada. Ele disse que uma das coisas que mostra que um casal está na falência do seu relacionamento é quando o beijo começa a desaparecer. Você sabia que o seu casamento está com problema? Você tem beijado a sua esposa? Pastor, faz tempo que eu não beijo ela, aquele beijo de crente mesmo. Isso é uma decadência. Aqui a noiva está dizendo para o noivo, aqui é a igreja que está falando para o Senhor: me beija. Não é o noivo que está dizendo para a noiva, é a noiva que está sentindo falta do noivo. Você tem noção do que é isso aqui? É a igreja dizendo para Jesus: Senhor, chega pertinho de mim aqui, ó. Chega pertinho, que eu não quero ficar longe não, é tão bom. É tão bom estar debaixo da sua graça. Eu só paro depois que você dá glória. É tão bom estar debaixo da sua graça. Se tiver alguém vivo do seu lado, deixa eu ver se ele está entendendo essa atmosfera de adoração. Pega na mão dele agora, que eu duvido que ele ainda vai ficar do jeito que ele está. Aonde ele estiver agora, levanta a mão dele para o céu, abre a sua boca e começa a dar glória a Deus agora. E diga para ele: você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus. Quem pode levantar a mão, abrir a boca da glória, celebra. Aí eu finalizo fazendo aqui um pensamento muito interessante. A Bíblia tem muitos beijos. Por exemplo, se você pegar Gênesis 27, 26, fala do beijo paterno. Quem ainda tem pai vivo aqui, diga amém. Você lembra dos beijos que seu pai te dava? Tem gente aqui que o pai nunca beijou. O beijo paterno é muito importante para a criança, sim ou não? Agora, por exemplo, a Bíblia fala lá em Reis, 1 Reis capítulo 19, versículo 18, do beijo do inimigo, que em Marcos 14, 45 ele é chamado beijo da traição. Alguém já lhe beijou e lhe traiu depois, sim ou não? Quem já foi traído por uma amizade aqui, diga eu já fui. Um relacionamento, diga eu já fui. Numa igreja, diz eu já fui. A coisa mais difícil é ser traído. A dor da traição ninguém esquece. A dor da traição, prega comigo, ninguém. A gente tem muito beijo na Bíblia. Por exemplo, o beijo que muitos aqui merecem. A gente fica nos acusando muito por causa de pecado, de erros que cometemos, mas o pai está esperando só que o filho volte para casa. Lá em Lucas 15, 20 é chamado beijo do perdão. Quando o pai beija o filho pródigo, ele não quer saber o que o filho fez. Ele não pergunta: você gastou com prostituta o seu dinheiro? Ele não pergunta para o filho: você comeu as bolotas dos porcos, a alfarrobeira, você comeu o fruto do pé? Não, ele não pergunta nada. Ele só beija, porque ele já tinha perdoado o filho por tudo que ele tinha feito. Agora, se tem um beijo, que esse é o melhor beijo de todos, é o de 1 Samuel 10:1. Diga: que beijo é esse?
Isso aqui é uma oferta de Deus para você hoje. Diga bem alto: eu quero sair daqui hoje com uma fisionomia melhor do que essa. Olha para o irmão do lado e diga assim para ele: você precisa beijar mais a glória de Deus. Diga bem: tu está muito amarrado. Diz para ele: vai. Você precisa ser mais feliz no culto. Diz para ele: diz. A Bíblia diz, Samuel 10:1, sobre o beijo da unção. O que é o beijo da unção? Já está dizendo o beijo da unção. Quando eu diz assim, o beijo, ser beijado pela glória de Deus, é ser tocado por Ele. O beijo fala de intimidade. A maior expressão de adoração de um cristão é estar em um culto e sentir ser beijado pelo Senhor. Quem é beijado pela glória de Deus não volta para casa do jeito que entrou no culto. Não volta. Quem é beijado pela glória de Deus tem que mudar suas atitudes depois de ser beijado por ela. Quem é beijado pela glória de Deus quer novamente beijos como este. Não se contenta com o culto, continua querendo mais outro culto. Não se contenta com a vigília, continua querendo mais vigília. Não se contenta só com glória, quer mais glória. Não se contenta só com uma língua estranha, quer mais língua estranha. Eu estou pregando aqui para quem tem glória a Deus na boca. Eu vou profetizar aqui, porque Deus vai beijar a igreja com a sua glória. Eu vou fazer um negócio aqui da glória a Deus. Só quem quiser, quem quer sair daqui hoje beijado pela glória de Deus. Você não vai dar glória a Deus sentado, não. Você vai dar glória a Deus de pé agora. Abre a boca, celebra. É barulho de glória, barulho de glória, barulho de glória. É barulho de glória. Levanta a sua mão para adorar Jesus agora. Diga comigo: Senhor, eu quero sair daqui hoje. Está muito fraco. Diga: Senhor, eu quero sair daqui hoje beijado pela tua glória, beijado pela tua presença. Quem pode dar glória a Deus por essa verdade? Faz barulho, faz barulho.